Rádio Kan-Show. É isso aí, meus ouvintes, está começando aqui mais uma temporada do Kan-Show, a 10ª temporada desse podcast que traz pra vocês um anime por temporada e a gente faz episódio por episódio. E fique ligado porque nessa temporada tem emoção! Senta que lá vem stands! Está começando aqui a temporada de JoJo's Bizarre Adventure Diamond is Unbreakable! E o detalhe que não pode faltar, nossa convidada de sempre está de volta! Fique ligado porque vem aí Nath Misaki também concorrendo a mais uma temporada do Kan-Show do Milhão. Então fica na linha que vai começar a nossa programação! Olá, Cancãs! E vamos lá nesses episódios que finalmente dão uma mudança de tom enorme nessa história. A gente finalmente conhece o nosso vilão, Yoshikage Kira. É verdade, conhecemos muito bem as suas intenções, vícios e pecados que andam assombrando Morio. E acho que faz todo sentido a Arame ficar completamente assustada com a presença dele. Mas a gente fala disso então, obviamente, depois da sinopse. Episódio 11, Yoshikage Kira quer uma vida tranquila. Shigeti, sem querer, tromba na pessoa mais perigosa de Morio, o assassino Yoshikage Kira. Agora ele deve alertar seus amigos antes que seja tarde demais. Então, Nath, traga aí suas impressões sobre o episódio acerca desse assassino que, assim como a minha gata, que passou despercebida aqui, passou despercebido a quase todos os personagens de Morio até então. Pois é, né? Acho que esses dois episódios a gente finalmente vê, né, pela perspectiva, inclusive, do próprio Kira, né? A gente segue ele pelo dia a dia, pelo cotidiano dele, e acho que traz justamente essa ideia dessa temporada, né? A gente vê que o Kira, ele no fim, e inclusive pelo próprio nome dos episódios, né, que ele só quer viver uma vida tranquila, ele só quer viver uma vida tranquila do jeito bizarro dele. Não que isso seja justo, né? Afinal de contas, ele está ali querendo matar mulheres, né? Ele está fetichizando ali com a mão delas, mas no dia a dia, principalmente no monólogo que a gente vê ele fazendo com o Shigeichi, é justamente ele mostrando o quanto ele quer ser normal, digamos assim, ou o quanto ele quer parecer uma pessoa transparente na sociedade, né? E que, no fim, ele tem aí essa psicopatia, essa sociopatia e tudo. E eu acho que o grande ponto de virada desses episódios é que até então a gente estava vendo bastante essa ideia de conhecer Morio através dos personagens, dos, né, stands da vez. Aí uma vez era um rato, a outra era o cozinheiro, a outra era a cabeleireira. E aí agora a gente realmente vê o que tá por trás dessa temporada. Essa cidade, apesar de parecer muito normal, muito comum, cotidiana, no fundo esconde um segredo, né? E esse segredo é o Kira. E esse Kira a gente vê que ele é o estereótipo bem, digamos assim, padrão de serial killer. Então, e que ele também tem um poder muito poderoso, porque a gente vê que o outro personagem que a gente acompanha nesses dois episódios é o Shigeichi, que Deus o tenha, né? Que Deus o tenha. Hoje arrasta. A gente vê ali que, inclusive, o próprio Josuke, né? Ele reconhece que, poxa, pro Shigeichi ser derrotado, tem que ser um stand muito forte, né? Tem que ser alguém muito forte, de alguma forma. Porque o Harvest era um stand muito forte. E a gente vê como essa dicotomia entre o Harvest e o Killer Queen, que aliás, design maravilhoso, né? Do Killer Queen. Muito Achei bom. Foda. Ele acaba sendo basicamente um predador meio que natural do Harvest, porque o Killer Queen, ele mata qualquer coisa que ele encosta, né? Ele pode explodir e basicamente... Aliás, não é só explodir, né? Ele pode fazer desaparecer totalmente. Tipo, é como se fosse uma bomba silenciosa, né? Então a gente vai seguindo esses episódios ali, tipo, vendo esse cotidiano grotesco do Kira, com, enfim, fazendo o que ele faz, né, com as mãos ali das vítimas dele, no dia a dia, no cotidiano, almoçando, comendo e tal. E a gente vê que ele, no fim, ele tá querendo se esconder, digamos assim. Ele não quer problemas, né? Ele quer continuar fazendo isso. E é isso que acho que traz essa temática que a gente tá vendo em toda essa temporada, de que o perigo e a bizarrice, ela tá, às vezes, escondida na nossa frente, a gente não percebe, né? A gente só tá ali achando que a pessoa estranha é
aquela que tem aparência estranha. Não, a pessoa estranha às vezes é a pessoa mais normal e comum que tá na sua frente, às vezes até aquela pessoa que você admira. Então, eu gostei bastante disso, dessa virada. Gostei do Get Together ali, que eles juntaram todos os usuários de stand pra conversar com a Amy. E gostei que o episódio também, ele deu uma mudada. Pelo menos os 2 episódios. Parece que ele tem uma estrutura um pouco mais de cliffhanger. Ele tá sempre terminando, meio que encaixando no próximo episódio. A gente viu isso no final do episódio 21, que termina com o embate do Shigeki com o Kira, e no final do segundo episódio a gente vê ali também o embate do Jotaro com o Kira também. Então tá sempre deixando esse gatilho pra gente ver o próximo episódio da próxima semana. E você comentou do design, e eu acho que o design do stand do Kira é muito bom, assim, primeiro a entrada triunfal a partir do segundo episódio, que a gente tem, tipo, aquela caveira lá, crânio com orelhinha de gato, e aí a gente vê a pele se formando e tal, é bem bizarro, mas também tem essa questão dessa aparência felina, assim, do stand do Kira, que condiz com a personalidade mais soturna dele, né? Quando ele diz, Yoshikage Kira só quer ter uma vida tranquila, o tema dele ser um tema que é quase como se fosse um gato andando pé ante pé, assim, né, no pianinho. E aí que tem um momento catártico aqui, assim, que essa tranquilidade se transforma em algo completamente aterrador, assim. Eu acho que ele é muito bem construído, tanto graficamente quanto na questão do som, esse personagem. E curiosamente, esses 2 episódios é o que a gente tá falando. Talvez esse episódio aqui a gente tenha menos coisa pra falar. É um episódio bem tranquilinho. E meio que é sobre isso, né? Yoshikage Kira quer ter uma vida tranquila. O primeiro episódio fica esse Scooby do reverso, que normalmente as crianças estão indo atrás do assassino já, no Scooby-Doo. Nesse caso, é o episódio inteiro ele tentando se esconder. E no segundo episódio a gente tem o momento em que o predador vira presa, né? No caso, o Shigeki, ele vira a presa do Kira, né? Mas o Kira que tem que se esconder é o Shigeki. E eu faço a minha culpa aqui, eu fiquei triste. Eu sempre fico triste quando o Shigeki morre, porque por mais chato que ele seja, até o episódio anterior ele tava insuportável, já tava falando, não aguento mais ver Shigeki na tela. A hora que ele morre é muito triste, assim, tipo, o Harvest levando o botãozinho até o Josuke com a testa sangrando, assim. A forma como o Araki montou toda essa coisa, tipo, no primeiro momento a gente fala, putz, morreu, né? Tipo, a primeira explosão que ele tomou do Kira, já era, porque como é que vai sobreviver aquilo? E aí ele sobreviveu e você fala assim, nossa, beleza, né? Tipo, o Jojo não vai matar esse personagem e tal. E aí depois ele vai fugindo, e ele foge muito bem, tipo, usando justamente ainda os poderes do Harvest, e aí ele vai fugindo pelos corredores e tipo, é maltratado pelas meninas, coitado, o moleque tava ensanguentado, todo quebrado, e elas, tipo, não, deixa esse moleque aí, esse estranho e tal. Eu falo, meu, puta que pariu, como assim? Vai salvar ele, né? Tipo, chama alguém, pelo amor de Deus. Tipo, porque se alguém tivesse olhando pro Shigeichi ali naquela hora, o Kira não teria matado, porque seria mais uma testemunha que ele teria que depois se livrar. Então, no fim, acabou favorecendo, entre aspas, a morte do Shigeichi, é justamente ele ter ficado sozinho, né? Que foi bem triste, porque se ele não tivesse sozinho, teria sobrevivido. Sim, total. Eu gosto que o Kira, ele mostra um comportamento, acho que quase que muito bem fiel ao que seria uma psicopatia, porque ele é uma pessoa que é funcional, ele é muito bom no que ele faz, que é ser medíocre, que é ser no meio ali, ele se esconde muito bem no meio do trabalho, sabe, ele tem boas relações, porque ele não é como se fosse incapaz, mas existem questões pessoais, assim, e ele trata a violência e a dessecração de um corpo, especialmente do corpo feminino, que costuma ser muito padrão, né, pra psicopatas masculinos, homens, né, e ele trata isso com uma certa sensualidade. Se a gente voltar pra cena do que ele tá pegando pão na padaria, que ele tá com a mão da mulher, ele tá passando a mão da mulher ali no sanduíche, que tem um formato mais, né, sugestivo, e ele vaza, ela suja o dedo, e ele lambe, é uma coisa muito sensual, assim. Mas pra gente é nojento, mas pra ele tem um apelo, né? À toa que ele gosta de fazer isso. E também essa cena é bom pra mostrar que, tipo, ele tá assolando o Morio com terror há 15 anos. Chega uma hora que essas pessoas começam a ficar, meio entediadas, querem buscar outro tipo de adrenalina, então eles se arriscam mais. Serial killers são pegos porque às vezes eles se arriscam demais.
vão fazendo comportamentos cada vez mais com chance de ser pego, e só que ele não quer ser pego, mas, né, correu o risco ali. E o Shigeki foi de base por causa disso, assim. Foi, em parte, uma desatenção do Kira, que deixou a sacolinha ali do lado, e aí, putz, o Shigeki pegou e pronto. Não, só dele pegar a mão e usar ela do jeito que usou na padaria, já é Insano, é que assim, é o não querer ser pego, mas querer ser pego. Meio que uma autossabotagem, assim. Né? Tipo, é um querer ser visto, mas de maneira controlada. Exato. Então ele quer fazer a situação toda no controle dele, né? Porque afinal é sobre isso também, né? Essa questão da mediocridade dele é explícita no discurso dele, o grande discurso que todo mundo conhece dos memes. Meu nome é Kira, tenho 33 anos, acordo 8 horas da manhã, vou trabalhar, não sei o quê. É isso, ele é metódico em ser, porque faz parte de um processo que não é nem, assim, eu diria que é natural pra ele, mas é um processo que ele encontrou pra suprir as necessidades dele e é se esconder no meio de todo mundo. E ele é muito bom fazendo isso. E além de ser assustador, porque ele faz isso muito bem, a questão de ser uma cidade pequena, que a gente estava mencionando, que ele está presente nessas coisas, eu gosto muito do detalhe que o episódio começa com ele ouvindo rádio. A Rádio Morio, que todos os outros personagens escutam, mandam carta, sabe? De pensar que ele também está ouvindo do outro lado da linha, isso dá uma proximidade dele para com nós, que é muito bizarra, muito surreal, é muito assustador, assim, porque, né, ele passa o Josuke lá no final do segundo episódio, sabe? Eles se cruzam ali e ninguém sabe qual é a cara dele, sabe? O próprio Koichi fala isso, né? No final do episódio, ele fala, poxa, agora a gente sabe que tem um cara aqui que matou um de nós, e eles sabem que usuários de stand se atraem de certa forma, acho que talvez seja até por isso que eles juntaram todos os usuários de stand pra falar assim, galera, é o seguinte, esse cara aqui provavelmente vai matar algum de vocês aí, fiquem espertos, né? E tal. E o Koichi fala assim, pode ser qualquer pessoa, tipo, ao mesmo tempo, assim, qualquer pessoa pode ser um vilão, né? Pode ser o assassino, como também pode ser inocente. Então, acho que essa dicotomia, assim, de você começar a observar a cidade dessa maneira é interessante, né? De Jojo. E aí, é até uma coisa meio usuários da força, né? Porque quando o Shigeki morre, o Josuke, ele tem uma sensação, assim, de que, meu Deus, o Shigeki vazou. Ele sentiu uma perturbação na força, sabe? Sentiu uma perturbação na força, total. Entendeu? Foi muito triste, né? Tipo, porque mesmo quando ele morre e vai lá pra, né? Tipo, que a Aremi enxerga ele ali no Além-Vida, ele tá sofrendo, né? Tipo, ele está explodindo no Além-Vida também. Tipo, não é como se ele simplesmente passou por lá e, tipo, tô indo pro céu. E a gente vê ele clamando pela vida dele porque ele tem um propósito, que é defender os pais dele, ele gosta. Eu já vou datar aqui o programa, tipo, Shigeki descansa em paz, aí Shigeki no inferno lutando tipo a esposa do Kratos no novo God of War. É isso, né? Isso é Kanshou. E querendo ou não, apesar de tudo, o Shigeki se sacrificou, mas teve proposta. Porque no final das contas, aquele maldito botão foi o suficiente para eles conseguirem pegar o Kira no seu encalço. Mas você vê que ele é perigoso a todo momento. A gente terminou o episódio ali numa explosão, literal, né? De que foram atrás dele, ele tá ali no alfaiate, o Jotaro e o Koichi em pleno perigo, sabe? Não vai ser fácil. Então isso que é mais assustador ainda, porque ele parece ter outro poder além do Killer Queen, que é aquele tanquezinho tartaruga safado. A gente, inclusive, escuta ele falar, né, que ele fala que é a segunda bomba. Tipo, o primeiro ele mostra com o Shigeki, né, que basicamente explode tudo que ele toca, e aí ele fala que ele vai ter que usar uma segunda bomba dele, tá, né? Será que são duas, né? Será que tem mais? Não sei. É incrível, todo vilão de Jojo é meio apelão, cara. Ele não só tem um poder ridículo, como ele tem dois... E ele é inteligente pra cacete, então é bem roubado. Agora, vocês repararam que no momento em que ele tá escolhendo, assim, a sua próxima vítima, né? Assim como na novela, tá a moça lá no café falando amenidades e tal, e aí, tipo, tem um otaku atrás delas, o fofoqueiro sim. Desgraçado, ouvindo sim. A conversa inteira e julgando. E, pô, tu tá lendo aí uma revistinha Okaruto de conhecimentos ocultos. Ele é tipo eu ia falar o Okarin. O Okarin. Ele é tipo o Okarin no Steins Gate, julgando os outros no café. Cara, porra, se você vai escutar a conversa dos outros no metrô, ler a conversa dos outros no celular, faça com parcimônia.
tenho muitas dicas pra dar sobre. Né? inclusive. Eu senti muito um olhar de julgamento, tipo, incel julgando mulher que é frívola, sabe? Porque eu gosto que acho interessante que o Kira foi atrás de uma mulher que ele considera superficial, que parece que dá um ar pra mim que ele tá até querendo corrigir isso, sabe? Tipo, vou te ensinar ele tem o que é valor uns- de verdade, sabe? Isso Sim, é- tem um senso moral bem torto. Inclusive, o que é engraçado que no começo do primeiro episódio, quando ele cheira a mão e fala, tá começando a cheirar, né? Uhum. Vou ter que ir atrás de uma próxima e fala, talvez seja bom ir atrás de uma menina de férias. E aí depois meio que ele, pelo que eu entendi, tipo, na hora do café ele meio que não se controla, né? Ele meio que fala, vai ser agora. E aí eu acho que É que a gente meio essa... que deu aquela coisa da oportunidade, né? Mas eu também me incomodei um pouco com essa questão dessa vítima, né? Dessa nova vítima do Kira ser realmente essa menina mais gold digger, né? Tipo, a interesseira, só tá ali com Interesseira. o cara por conta do não sei o quê. Meio que, eu não sei, né? Tipo, acho que é um pouco do Araki ainda não conseguiu deixar de lado o machismo dele, porque no fim, tipo, é uma vítima, não importa se ela é interesseira ou não, tipo, obviamente não é por conta disso que ela merece morrer. E ainda assim ficou essa situação de que ele tá colocando. Eu não sei se é uma estratégia do próprio Kira pra, digamos assim, falar assim, essa é o tipo de pessoa que não vai ter gente que vai dar falta tão cedo, digamos assim, ou se tem essa coisa toda, essa psique, digamos, de querer corrigir, né? E falar assim, não, essa é uma pessoa que não é correta, não tá seguindo as minhas morais e conservadoras aqui da família tradicional morioense, digamos assim. Então é isso, é um vilão muito humano, pela primeira vez, né? A gente viu Azteca gostoso que para no espaço, a gente viu um vampiro inglês, né? Teve de tudo e agora a gente tem um humano, claramente com suas questões psicológicas e tal, mas é aquela grande história, né? O maior monstro de todos é o ser humano, sabe? E aí, apesar de tudo, ele vai contra tudo o que os outros personagens acreditam, e é por isso que ele é bem ameaçador, assim. Eu acho uma introdução de personagem fantástica. Assim. Até tem a cena do que o Koichi, ele tá perto da estação de trem, né? E ele tá, tipo, extremamente triste, assim, pensando que qualquer um pode ser. E ele começa a olhar pras pessoas, tipo, o cara no ponto de ônibus, os idosos sentados no banco, tipo, todo mundo parece culpado, mas todo mundo parece inocente também. Quando eu tava vendo esses episódios, né, eu me lembrava... Porque a gente acaba vendo bastante a perspectiva do Kira. E isso me lembrou duas obras que eu assisti no passado. Uma delas é o Dexter, né? Que a gente lembra do protagonista e tal, que também é um psicopata ou sociopata. E uma que eu vi recentemente, que é de um dorama, chama Gênio da Lâmpada, alguma coisa assim, que a protagonista é uma psicopata, sociopata também. Nos dois casos, né, tipo, são protagonistas que, digamos assim, os outros personagens meio que guiaram essa vontade de matar, digamos assim, para coisas boas, digamos assim, né? O Dexter, o pai dele, né, se eu não me engano, ensinou ele a, tipo, não, você só vai matar assassinos, né, vilões, criminosos e tudo mais. E no caso da outra, tipo, ela meio que, a avó dela meio que define pra ela que, assim, tudo que ela fizer com alguma pessoa, com algum animal e tal, né, ela vai receber de volta. Então, ela meio que começa a entender de algum jeito que ela não pode fazer porque isso é ruim, né, e ela... Só que ambos têm uma característica bem parecida com a do Kira, que eles querem ser normais, digamos assim, eles querem ser transparentes, eles não querem transparecer na sociedade. Apesar de serem muito bons, né? Tipo, a gente vê que o próprio Dexter, ele é um personagem, né? Que é um forense muito bom. E essa outra personagem, que eu não lembro agora o nome, ela é, tipo, excelente no trabalho a ponto dela, tipo, não precisar trabalhar mais, ela só trabalha pra justamente manter as aparências. Então, eu acho que no caso do Kira é uma coisa parecida. Eu não sei se é uma característica psicológica comum entre psicopatas, essa ideia deles terem essa máscara social muito bem definida e muito bem apresentada, muito bem interpretada, digamos assim, para a sociedade, para justamente não transparecer os seus instintos, digamos assim. Eu achei interessante essa visão, assim, que a gente vê, que talvez seja um clichê de psicopatas, né? Porque, afinal de contas, pode ser que é o tipo de coisa que é o que as pessoas acham que seja, mas a gente dá pra ver isso no Kira. E, inclusive, tem um detalhe, né, que acho que tem... Provavelmente, se eu não me engano, vai ter alguma coisa mais pra frente sobre isso, mas que a gente vê que não é só mão que tem um simbolismo muito forte, né? A gente tem também as unhas, né? O próprio episódio começa com o Kira cortando as unhas.
Quando ele tá atacando o Koichi, tem inclusive um close nas mãos dele, e a mão dele tá com as unhas cortadas, e a gente vê as unhas crescendo naquele momento. Crescendo um pouquinho, mas crescendo. Isso tem todo aquele simbolismo também de que essa questão de unha crescendo, né? A gente vê isso como um símbolo muito forte em histórias, por exemplo, de terror, né? Tipo, o lobisomem, ele vira um monstro, ele cresce as unhas, né? As unhas vira mais ou menos essa coisa. Então, a gente consegue ver que essa questão do crescimento das unhas do Kira também é um pouco esse símbolo de que ele tá se cedendo a esse instinto monstruoso dele, né? Então, toda vez que ele tá usando o poder ou ele tá querendo matar alguém, provavelmente a unha dele cresce também. Se eu não me engano, depois ele até vai citar um pouquinho isso, assim. Acho que ele vai falar mais explicitamente, mas eu tenho a impressão que é essa mesma coisa, assim. Quando ele corta as unhas dele, ele também tá se controlando, né? Ele tá mais contido, talvez até esteja alinhado com momentos em que ele tem uma nova mão como objeto ali, né? E aí quando tá na hora de trocar de mão, de arrumar outra vítima, e as unhas começam a crescer, ou quando o instinto assassino dele aflora também. Acho muito interessante essa iconografia que traz. E você mencionou filme também, série na verdade, né, Nath? Aí eu tava lembrando de um filme, que esse clima que fica na cidade, quando eles percebem que qualquer um pode ser e como que a gente vai resolver essa chaga, me lembrou um filme recente que eu vi, mas que o filme não é novo, ele é um filme antigo, que é o Memories of Murder, do Bong Joon-ho, que é excelente, que é um filme sobre um caso real de um serial killer na Coreia do Sul, e o filme se passa, na verdade, da perspectiva dos policiais investigando, né? E tem esse clima de quem é, né? Quem é o potencial assassino, quando na verdade todo mundo poderia ser. E é um caso real que ele não foi resolvido enquanto o assassino estava vivo, né? O caso foi solucionado depois, se eu não me engano. E fica a recomendação. Filme excelente, excelente mesmo, romance policial do Bong Joon-ho, e se passa depois da abertura da ditadura militar na Coreia do Sul. Então tem várias questões assim de fundo, bem massa. É legal você mencionar Dexter também, porque eu pensei também no grande detalhe de que o Dexter, para cada vítima, coleciona ali a lâmina de microscópio com uma gota de sangue de cada vítima, né? Tem ali toda a caixinha, a cartelinha dele. Olha lá. E ele parece colecionar as mãos, né? Ele pelo menos tem um apreço a uma certa parte do corpo, né? Que geralmente é uma coisa muito comum em serial killers. Tem um certo foco. Que enxerga, sabe, é sempre um lembrete da sua bolsa moral, ou talvez de alguma sensualidade que ele sinta referente à parte do corpo. Então é legal ver que ele é bem representado, assim, do que a gente conhece por cima de serial killers, né? Enfim, eu acho que anos 70, 80 também foi uma época em que haviam-se muitos serial killers nos Estados Unidos, que causavam um grandíssimo pânico geral, então acho que isso deve ter influenciado bastante a criação das personagens. Eu acho que tem também uma questão do caçador, sabe? Então, como o Dexter coleciona as lâminas e o Kira coleciona as mãos, os caçadores colecionam as cabeças, né? Os animais empalhados das suas caças. Assim como o Predador, em Predador 2, quando o policial entra na nave, ele começa a ver, tipo, cabeças de outras espécies que já serviram de caçada e tal. E aí ele olha para um espelho e vê a cabeça dele, só que é o reflexo dele, né? Então meio que acho que a parada do serial killer que gera tanto interesse assim, também é um momento em que a gente volta a se ver como presa, né? Já, claro, quando é um anime, quando é uma série, né? Isso é de maneira controlada, porque sentir esse medo todos os dias na rua beira o absurdo, assim. Mas eu acho que traz essa sensação, assim, de meu Deus, estou sendo caçado, pode ser qualquer um, pode estar em qualquer lugar. Aliás, por falar em caçado, acho que a gente precisa falar sobre o Killer Queen, que eu diria que foi um acerto muito interessante do Araki, desse stand. Não só pelo design, como a gente comentou, que é muito interessante, tipo, e a forma como foi apresentado, né, com a caveira, tudo, mas o nome dele eu achei bem interessante, porque se a gente pegar a letra da música, né, Killer Queen, da banda Queen, ela tem uma partezinha do refrão que fala justamente, né, She's a Killer Queen, Gunpowder, Gelatin, Dynamite with a laser beam, guaranteed to blow your mind. Ou seja... Guaranteed to blow your mind. Anytime.
Anytime. Então, é justamente o que a gente vê o que o Killer Queen faz, né? Tipo, eu acho que tem todo esse design, mas também o poder que ele usa, tipo, de explodir e de basicamente sumir com as coisas. É muito poderoso. Porque a impressão que eu tive é que não é só uma questão de vou explodir aquilo que ele encostou, mas é quase como se ele estivesse explodindo aquilo que também está encostando aquilo que encostou, porque o Shigeki, ele encosta na maçaneta que o Killer Queen tinha encostado antes, e quem explode é o Shigeki, não a maçaneta. Exatamente. É verdade. E, assim, e não explode, tipo, porque você fala assim, poxa, como é que pode um moleque no meio do corredor ali da escola explode e ninguém nem percebe? Ninguém tipo, ouve! Ele simplesmente Ninguém some. escuta. É uma explosão silenciosa. É uma explosão que Olha, faz... o sound Pum, design ela da faz David Production diz o contrário. Porque se você deixa a caixa de som alto, você vai ficar surdo. É muito alto. Mas o Killer Queen eu acho que é um vilão assim, bem interessante, até porque a gente não é só essa questão dele explodir as coisas, que por si só já seria muito poderoso, mas também por conta desse outro detalhe que a gente viu no final do segundo episódio, que é esse tanquezinho que tem aquela vozinha meio bizarra lá, falando olha pra mim, e tipo, ele tá lá explodindo as coisas em volta, né? Explode a mão do coitado do alfaiate e depois explode tudo ali da alfaiataria. Então, acho que vai ser um vilão interessante, porque diferente, talvez, desses poderes megalomaníacos que a gente vê, né, até então, né, tipo, na temporada anterior, né, o Zawar do Dio parava o tempo e tudo mais, e basicamente conseguia fazer essas coisas, tipo, dar porrada e tal. Esse daqui, ele parece ser algo mais palpável, né? Ele acho que, de novo, dentro da temática que a gente tem dessa temporada, tipo, é simplesmente uma explosão, é simplesmente um jeito ali de enfrentar, mas que tem esses detalhes que vão fazer talvez muito difícil pro Jojo, né, e pros Jojos todos ali enfrentarem esse vilão. Eu tava olhando o design dos personagens, né, porque a gente também viu ali que o Jotaro, ele aparece nos 2 episódios, né, quando eles vão encontrar a Ren, e depois no final, quando ele tá com o Koichi investigando o botão. E eu percebi que o Jotaro, ele troca de roupa, né? Tipo, ele não usa sempre a mesma roupa. Tipo, Sim. acho que talvez os únicos personagens que sempre estão com a mesma roupa seja o Josuke e o Okuyasu, né? E, enfim, o pessoal da escola e tal. Porque, enfim, é uniforme. Mas os outros personagens todos mudam muito de roupa, né? A gente vê o próprio Hoshikage Kira trocando sempre. O Kira também, né? Tipo, tá usando gravatas e ternos. Acho que o terno ele tá usando o mesmo, mas a gravata e a camisa, eles estão usando camisas diferentes. Só que eu percebi que o Jotaro, que não dá pra perceber, porque tipo, é sempre a mesma roupa branca. Só que os símbolos do boné e os adereços que ele usa na roupa dele são bem diferentes, né? Ele muda, só porque sim, né? E não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Tipo, acho que no primeiro tem um golfinho. Pode crer. O primeiro é o golfinho e o sol, se eu não me engano, que aí forma o Joe. Aí agora tem a mãozinha da Lucky Land com 3 símbolos alquímicos que eu acho que, não sei se é de Mercúrio exatamente, que é tipo junção do masculino e feminino, não lembro, posso estar passando informação errada. E aí ele tá com uma gola rolê. Que também tem o broche, tá? É muito style. Com muito o broche style. da luz. E ele tem no cinto também, um penduricalho com a mãozinha da Lucky Land. Se eu não me engano, ele e o Rohan são os 2 personagens que mais mudam de roupa nessa temporada. O Rohan, quando tava no beco, era uma roupa. O Rohan, nesse episódio, é outra roupa. O Rohan, ele tá sempre com o guarda-roupa renovado. Agora, o Jotaro, que tava em Morio só pra passagem. Eu achei interessante pra ver, porque é o tipo de coisa que às vezes passa batido quando a gente tá olhando e dá pra prestar atenção, porque provavelmente a gente vai ver outros detalhes aí de roupas diferentes. Você está ouvindo Rádio Kanshou. Atenção, tá começando o quadro onde todo mundo perde a mão nas perguntas, que é o Kanshou do Milhão. É isso aí, estamos aqui na nossa competição onde voltamos a apostar todos os nossos pontos, porque eu, Felipe e Nath estamos numa disputa até o final dessa temporada e paramos o nosso placar 3-3, empate técnico. E a gente vai então ver quais perguntinhas de hoje serão as sapecas e quais não serão. A gente começa então contigo, Nath.
quero saber, tô curioso, o que você trouxe de pergunta para nós? Eu ia falar pra deixar a minha por último, porque eu já preparei tantas, porque eu achei que não ia ter muita alternativa. Eu falei assim, eu preciso distrair alguma coisa desse episódio. Mas vamos lá, acho que eu vou falar mais que eu gostei mais, assim, que não tem tanto a ver. Tá bom. Vamos lá. Então, no episódio, né, nesses 2 episódios, né, somente no segundo episódio, episódio 22, a gente vê que tem um botão arrancado ali da roupa de Kira, com uma pista importante, né? Uhum. E segundo a Wikipédia, pra gente voltar às coisas do Wikipedia, né? Os buttonholes, ou seja, aqueles buracos de botão, essas casas, né, de botão, elas são usadas para fechar roupas com botões, obviamente. Elas apareceram primeiro em qual contexto histórico? Eles não surgiram com o botão? Acho que a questão é justamente, tipo, quando ela surgiu, né? Ok. Por quando as pessoas passaram a usar botões, né, pra fechar as roupas, basicamente. Alternativa A. Na Alemanha, do século XIII, antes de se espalharem pela Europa com roupas mais ajustadas. Alternativa B. No Japão, no período Edo, como parte dos kimonos formais masculinos. Alternativa C, nos Estados Unidos, no século XIX, durante a popularização dos ternos industriais. Eu tenho a minha alternativa já. Eu também. Então vamos lá. 3, 2, 1 e... Alternativa A. Ah, também. Muito bem. Vocês dois acertaram. A alternativa correta é a alternativa A. A Wikipédia registra que as casas de botão para fechar roupas, elas apareceram primeiro na Alemanha do século XIII e depois se espalharam com a ascensão de roupas mais justas na Europa dos séculos XIII e XIV. Justo. O que também se espalhou na Europa no século XIII foi peste bubônica, mas detalhe. Coincidência? Eu acho que não. Eu imaginei que não fosse ser kimono, porque o ponto do kimono é que ele é enrolado no seu corpo de um jeito que fique firme, até a faixa do meio do cinto, né? Tipo, não é pra usar botões, ele é um grande tecidão que você enrola bonitinho. E eu achei muito nem fudendo que foi os Estados Unidos que inventou botão, né? Por causa de terno, tipo, nem fudendo. Eu lembro de alguma treta num filme, acho que era no Curioso Caso de Benjamin Button, que tipo um cara que é dono de uma fábrica de botões, tá puto porque a fábrica de zíperes tá tipo detonando o mercado dele. Foda-se. Vamos lá, minha pergunta é a seguinte aí. Killer Queen é uma música da banda Queen, que compôs o álbum Sheer Heart Attack. Qual dessas músicas não está no álbum? Alternativa A, Don't Stop Me Now. Alternativa B, Bring Back That Leroy Brown. Ou alternativa C, Misfire. Eu tenho minha resposta. Não sou versado em Queen nesse nível, então tenho meu chute, né? Então 3, 2, 1 e revelem suas respostas. C. A. Nathan chutou C, Misfire. Justamente você errou o tiro, né? Que a Nath acertou, no caso, é a alternativa A, Don't Stop Me Now. Nesse caso, eu sou um pouco mais versado em Queen. E era uma das perguntas que eu ia trazer. Então, tá lá. Aí, ó. Vamos lá, então. Pra ver se a gente não sai do empate técnico, que agora está 4-4-4. Todo mundo acertou, ganha um pontinho. Vamos lá. Na cena da alfaiataria, o alfaiate oferece biscoitos de um pacote bem peculiar. Afinal, ele é uma cópia direta de uma embalagem de biscoitos Tabeko Doubotsu, comercializado desde 1978. Qual desses sabores não faz parte do hall de produtos dos Tabeko Doubotsu? Letra A, morango com avelã. Letra B, leite de banana. Ou letra C, de azuki, feijão. Foda que eu consigo imaginar todos esses sabores. Pois é, tipo, a gente tá falando de Japão, né? Uhum. Legal que vocês não questionaram o feijão, né? Porque é o mais... Pô, o feijão esperado. Com certeza tem. Com certeza. Então eu tenho meu chute, Também tem. Tá bom. 3, 2, 1... As duas chutaram B, leite de banana, que é a resposta errada. Esse era um dos sabores oficiais. O sabor não oficial é morango com avelã. É óbvio que feijão tem, é Japão. Pois é, o mais normal. Mais normal desse hall é o de feijão, por incrível que pareça. E não morango com avelã, que é um sabor que teria muito aqui, por exemplo. Mas é isso. E o rótulo, tipo, que eles usaram na caixa do anime é literalmente o rótulo de verdade. Eles não mudaram absolutamente nada. Transplantaram da realidade pro anime. Achei ótimo. Foi por isso que foi fácil achar, inclusive. Então, vocês duas ganharam um pontinho. Eu fiquei pra trás, errando uma questão. Terminamos aqui o Canchão do Bilhão com 5 pontos para Felipe, 4 para mim e 5 para a Nath. E a gente vê quais vão ser as próximas questões muito difíceis na próxima edição.
meus ouvintes, nossa programação vai ficando por aqui. Obrigado por ouvir nosso episódio. E lembre-se, Canshow está sempre por aí. Então siga a gente nas nossas redes sociais em @CanshowPodcast. E eu acho que vale reforçar que o Canshow inteirinho é feito com o seu apoio. Nós pagamos artistas, serviço de agendamento de postagens, tudo para manter tudo bonitinho. E isso não pode ser feito sem a ajuda de vocês. Então, caso queira dar uma forcinha, vai lá em apoia.se/Canshow Podcast para seguir nossa campanha de financiamento coletivo. E quem sabe, você pode fazer parte do nosso grupo secreto no Telegram e também participar de sorteios que fazemos no final de toda a temporada. O Canshow é só vantagem. Muito obrigado mais uma vez, a gente vai ficando por aqui. E não se esqueça de ver o próximo episódio de Jojo, pois nós estaremos lá.